490 providos. Se você tem uma ideia, em dezembro de 98 nós chegamos a ser 726 defensores. Em dezembro de 2010 nós chegamos a 425 defensores. Já em abril de 2005, já no governo Oeste, nós chegamos a 560 defensores públicos e hoje somos 490. Então você vê que é difícil manter o colega na carreira. Claro. Né? Estamos criando agora 282 cargos, vamos chegar a 1.200. Então vai ser a maior defensoria em número de cargos no Brasil. São 296 comarcas e a defensoria está em pouco mais de 130 comarcas. Mesmo assim, número bastante reduzido em termos de defensores, quer dizer, aquém da nossa necessidade. Nós temos 170 comarcas sem defensores públicos. Pois é. Nessas comarcas, como é que se presta esse serviço ao cidadão hipossuficiente? Hipossuficiente. Nessas 170 comarcas que não têm defensores, eles ficam à mercê da própria sorte. Infelizmente, não tem o verdadeiro acesso à justiça. Perfeito. Que métodos a Defensoria Pública usa exatamente para solucionar os conflitos de sua clientela? Bom, o defensor público, ele é mediador por natureza. Nós não temos um caráter demandista como tem um advogado. E aqui não é crítica, é porque a escola de direito, ela ensina a demandar. Claro. Né? E como nós não temos nenhum interesse em valores econômicos envolvidos, como o advogado tem que ter e tem que ter mesmo, porque ele vive disso, ao defensor é muito mais fácil fazer a conciliação, porque ele quer ali que as partes saiam satisfeitas. Então, a gente tem um trabalho grande nessa questão de conciliação. Estamos criando agora, para o ano que vem, um projeto para incluir no serviço da Defensoria a mediação, que é muito importante, que é diferente da conciliação, né, visando sempre evitar que o processo chegue aos tribunais. Se nós pudermos matar aqui, vamos resolver, as partes vão sair satisfeitas. Não interessa ao defensor que nós façamos um acordo e amanhã eu não possa cumprir, ou achei o que eu acordei muito pouco e volto para o tribunal. Não, as partes têm que sair satisfeitas. E o defensor sabe fazer isso muito bem. Isso evita esse acúmulo de processos nos tribunais. Claro. Fazendo um balanço dos serviços prestados, quantos processos, quantas demandas são atendidas por ano ou por mês? São milhares, né? Nós temos no Brasil 90 milhões de pessoas na pobreza. São aí, abaixo da linha de pobreza, 40 milhões de pessoas. Esse é o nosso público em potencial. Né? Minas Gerais tem uma grande parcela dessa pobreza. O ano passado nós atendemos quase 1.200.000 pessoas. Né? 900 mil, um pouco mais de 900 mil no interior e quase 300 mil aqui na capital, com toda essa deficiência que eu já te falei. Sim. Qual a proporção de processos por defensor público? Isso varia de vara para vara, de comarca para comarca. A gente tem defensores muito sobrecarregados, com até 3, 4 mil processos. Ele sozinho tem que demandar, mais uma média de 1.000, 1.200 processos por defensor. E isso, levando em consideração que tem que fazer o atendimento, fazer as peças processuais, fazer as audiências. Então, é um trabalho hercúleo. Perfeito. Qual a infraestrutura que a Defensoria pode contar para exercer o seu trabalho? Hoje nós estamos mudando para uma sede nova na Rua Paracatu, um prédio de 11 andares, onde vai estar centralizada toda a administração da Defensoria Pública e também os defensores da capital. Nesse primeiro momento, informatizando, criando toda a estrutura necessária, nós vamos expandir isso para o interior, partindo das maiores comarcas para as menores, dando toda a condição para que o defensor público possa executar o seu mistério, que são locais apropriados, todo aparelhado com equipamentos eletrônicos, internet, porque não há meio de se trabalhar sem essa parafernália. Essa é uma ferramenta fundamental daqui para frente, não é verdade? Nós vamos, no segundo bloco, analisar com que recursos a Defensoria Pública trabalha, quais os problemas que ela ainda enfrenta e como ela poderá exatamente crescer para atender a essa demanda dos cidadãos. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o Defensor Público Geral, Leopoldo Portela Júnior. Um momento só, voltaremos já. Opinião Minas está de volta. Conversamos com o Defensor Público Geral, Leopoldo Portela Júnior. O tema da nossa conversa é 26 anos da Defensoria Pública de Minas Gerais. No primeiro bloco, nós fizemos um breve histórico da Defensoria Pública. Mencionamos a Constituição de 88, que deu uma organização mais ampla, reconheceu o trabalho da Defensoria Pública. E aqui em Minas, uma lei de 2003
que exatamente regulamentou esse serviço, regulamentou o dispositivo constitucional da Constituição de 88 e de 89, Constituição do Estado de Minas Gerais. Nós mencionamos também o número de defensores públicos, os serviços prestados por essa entidade, que é da maior relevância, para garantir exatamente os serviços de acesso à justiça para as pessoas mais carentes, mais necessitadas, né? Com que recursos a Defensoria dispõe? Bom, os recursos financeiros da Defensoria vêm do Poder Executivo. Então, a Defensoria tem que brigar com todos os demais órgãos para que o seu orçamento seja executado ou garantido. Perfeito. Nós estamos num processo de uma reforma também no Congresso Nacional, onde há uma previsão para a Lei de Responsabilidade Fiscal criar um percentual à Defensoria Pública, especificamente como tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, né? E aí seriam em torno de 2% da receita líquida do Estado, assim como é para o MP. Garantir esse recurso, nós não vamos poder mais ter mais que brigar com os outros, claro, as outras secretarias, né, do Poder Executivo, e ficará muito mais fácil fazer o investimento necessário na Defensoria. Atualmente, a Defensoria dispõe de quantos? Qual é o percentual? Não há um percentual, há um orçamento, a gente faz a proposta orçamentária e aí nós vamos discutir com os outros segmentos. Hoje está em torno de 69 milhões ano. Sim, mas isso corresponderia ao que? A 1%, meio por cento? Não chega a 0,3, 0,4 da receita líquida do Estado. Perfeito. A Defensoria Pública é um órgão autônomo? É autônomo, com a reforma do Judiciário, que incluiu um parágrafo no artigo 134 da Constituição, deu às Defensorias Públicas Estaduais essa autonomia orçamentária, financeira. Então, ela hoje, uma unidade orçamentária, o próprio Estado já fez as modificações necessárias na sua Constituição estadual, então nós já avançamos bastante nesse ponto. Vindo aqui em Minas, os defensores públicos fizeram uma longa greve aqui no estado de Minas, né? Quais as razões dessa greve, Leopoldo? Bom, ela se deu notadamente pela defasagem salarial. Foram longos 6 meses de negociação, mas chegamos ao final. Hoje, nessa semana, já começa a tramitar na Assembleia Legislativa a fixação do subsídio. Vale esclarecer que hoje o sistema de subsídio é aquele previsto na Constituição Federal, onde não permite mais agregar nenhum valor, nenhum tipo de vantagem, seja pessoal, seja qualquer tipo de gratificação. É um tipo de remuneração mais transparente, em que pese o valor fixado foi muito aquém daquilo pretendido pelos defensores públicos, muito defendido pela nossa associação, que a própria Defensoria Geral também defendia, mas nós achamos que é um passo, né, é um avanço, e daí a gente vai tentar, aos poucos, fazer essa evolução de forma que a remuneração do defensor seja mais digna, mais condizente com a realidade, se comparado às outras carreiras jurídicas, de modo a manter nos nossos quadros os colegas. A Defensoria Pública tem uma carreira específica? É uma carreira específica, distribuída em classes, agora eram 3, agora vão ser 5 classes. Sim. E se conseguiu também um aumento propriamente de defensores? Quais foram, do ponto de vista, uma definição salarial foi o maior ganho? Os outros ganhos que vieram exatamente em decorrência da greve. É o maior ganho. A greve foi mais por conta da remuneração, porque os investimentos em material, em condições de trabalho, já estavam acontecendo desde 2003. Sim. Então, o que se detinha era a remuneração ainda muito ruim. Continua, não é muito boa, mas já vai fazer margem que a gente, com outras carreiras, que não defensores públicos, que não juízes, que não promotores, mas que a gente possa concorrer de alguma forma, pelo menos com outras carreiras jurídicas, né? E garantir esse pessoal. E também houve uma sensibilidade muito grande do governo para aumentar o número de cargos de defensor público. Já havia uma defasagem muito grande, nós temos que ter mais ou menos um promotor para cada juiz, e foram criados mais 282 cargos. Então nós vamos ter, ao final da tramitação desse projeto de lei complementar, 1.200 cargos para defensores públicos em Minas Gerais. E estamos aí com o final de um concurso recentemente homologado. Vamos começar a chamar os colegas a partir de novembro, dezembro, no início do próximo ano, e assim que chamar todos, vamos começar a fazer outro concurso. A cada ano um concurso, prevendo aí pelo menos 120 a 150 cargos a serem providos por ano. Com essa greve, tendo obtido um aumento salarial, prevê-se também estancar esse êxodo de defensores públicos que exatamente terminava atrapalhando propriamente os serviços prestados à população? Eu acho que melhora bem, houve uma sensibilidade do governo.